Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Eu Decidi Te Amar. Aqui você vai encontrar reflexões, podcasts que irão falar profundamente ao seu coração. É isso aí, com convidados especiais, pessoas capacitadas e assuntos extremamente relevantes para abençoar você e toda a sua família. Por isso, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seus comentários aqui embaixo. E seja abençoado. Olá, eu sou a Clarice. Eu sou o Emerson, da Clarice. E eu sou a Clarice do Emerson. E nós estamos aqui, hoje nós convidamos vocês a invadirem aqui o nosso doce lar. Vem para nossa mesa. Isso, estamos aqui na experiência da mesa. O que nós temos costume, o hábito de fazer. Nós queremos convidar vocês a se alimentar de algo muito tremendo que nós queremos compartilhar hoje, né, amor? É isso aí, nós queremos falar sobre os 5 sentidos do amor, para que você possa aguçar esses sentidos e amar com todos eles. Não reparem se você ouvir cachorros, filhos, porque nós queremos trazer vocês para essa realidade, que é a realidade de muitos, né? Então, fique à vontade, esperamos abençoar a sua vida nesse momento. Olá, nós estamos aqui para falar com vocês sobre um assunto super relevante, um assunto que pode transformar o seu relacionamento. Nós queremos falar sobre os 5 sentidos do amor. Você sabia que você pode amar o seu cônjuge, os seus filhos, os seus amigos, através dos 5 sentidos? E é sobre isso que nós queremos falar com você. Né, amor? Certamente você já ouviu falar das 5 linguagens do amor, né? Sim. Muito famoso. Se você não ouviu falar das 5 linguagens do amor e é casado, você precisa descobrir isso, porque isso vai ajudar você no seu relacionamento, não só com o seu cônjuge, mas com todas as pessoas à sua volta. E pensando nisso, a gente falou, né, e decidiu fazer uma mensagem, uma palestra sobre os 5 sentidos do amor. Os sentidos são, né, a forma pela qual nós nos relacionamos com o mundo à nossa volta. Nós temos 5 sentidos naturais e através desses 5 sentidos naturais nós nos comunicamos com o mundo físico. Nós tocamos, nós vemos, nós ouvimos, sentimos, nós temos o paladar para provar as coisas. Esses sentidos fazem com que a gente experimente o mundo à nossa volta. Mas todos nós que conhecemos a Deus sabemos que o mundo não se resume ao físico. Existe um mundo espiritual que nós também precisamos desenvolver sentidos para discernir essas coisas no espírito. Sim. A palavra de Deus nos ensina que aqueles que são espirituais discernem as coisas de forma espiritual. Então existe um mundo que é além daquilo que nós vemos, além daquilo que nós ouvimos, enxergamos. E é para fazer essa leitura que nós precisamos estar com os nossos sentidos espirituais aguçados, né? Existe um mundo que é transcendente, que é subjetivo, que precisa, né, de uma leitura espiritual. E nós temos os 5 sentidos naturais, que são a visão, a audição, o tato, o olfato e o paladar. E espiritualmente nós também temos esses mesmos 5 sentidos, né? Nós temos visão espiritual, nós temos audição espiritual, tato espiritual, olfato espiritual e paladar espiritual. E o mundo espiritual, ele é um mundo que age em paralelo desse nosso mundo natural. E aí, a Bíblia constantemente fala de coisas que são espirituais, que nós, no mundo natural, nós conseguimos ver, mas que existem essas mesmas coisas no mundo que é espiritual. Quer ver um exemplo? A Bíblia fala de carros de fogo. Nós temos carros, andamos de carro aqui na Terra, mas a Bíblia fala de carros de fogo. Eu creio que você nunca viu um carro de fogo, como eu também nunca vi um carro de fogo. Mas se a Bíblia fala, nós entendemos que existe carros de fogo. Sim. Cidades, né? Você habita numa cidade aí, em um estado que faz parte de um país, e a Bíblia fala de cidades espirituais, como a Nova Jerusalém, por exemplo, né? A Bíblia fala de tabernáculo, que o tabernáculo que foi feito por Moisés aqui na terra é semelhante ao tabernáculo que foi feito, né, que é feito para Deus no céu, é uma réplica de um tabernáculo celestial.
Então, João capítulo 5, verso número 19, Jesus vai dizer que o filho só faz o que vê o pai fazer. Certamente Jesus não estava olhando o pai durante o caminho, mas ele via com olhos espirituais. Eu e você podemos ver Deus com olhos espirituais. Sim. Né? Quando a gente está diante de alguma coisa que a gente entende que é pecado, a gente não fala assim, isso está me cheirando mal. O que é esse cheirando mal? É a sua, né, o seu olfato espiritual em ação. Então existem várias passagens na Bíblia que vão falar desses sentidos espirituais. Agora, existe uma diferença entre esses dois. Né? Quando a gente está falando dos nossos sentidos naturais, nós estamos falando de algo que é visível, que é palpável, que o acesso é natural. A não ser que você nasça com algum problema, ou então você passou pelo Covid e perdeu alguns desses sentidos, como muitas pessoas perderam o paladar, né? Então, a não ser que você tenha um problema de saúde, esses sentidos são algo natural para a sua vida. Sim. Agora, os sentidos espirituais, eles não são naturais, eles precisam ser desenvolvidos. Por quê? Porque isso é invisível, não é palpável e o acesso precisa ser desenvolvido. Então, os dois, tanto o natural quanto o espiritual, precisam ser desenvolvidos na vida do casal, para que esse casal possa ter um casamento abençoado e pleno na presença de Deus. Esses dois sentidos, os naturais e aqueles que são invisíveis, os sentidos espirituais, precisam estar desenvolvidos na vida do casal para que eles possam fazer uma leitura tanto natural quanto sobrenatural da vida, da família e do reino de Deus, daquilo que Deus deseja nos ensinar. Agora, como é que nós podemos desenvolver isso? Como é que eu posso aguçar os meus sentidos espirituais? Os naturais, eles são naturais, o nome já diz. Mas como, Emerson, a gente pode desenvolver esses sentidos espirituais? Vamos olhar para um texto, Clarice e querido amigo que está nos assistindo aqui, que é Hebreus capítulo 5, verso número 14. Esse texto vai nos falar um pouco de como nós podemos aguçar e ativar nas nossas vidas esses sentidos espirituais. Olha o que diz o texto. Mas o alimento sólido é para adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercidas para discernir não somente o bem, mas também o mal. A palavra aqui, para adultos, no original grego, é teleios, que significa um discípulo maduro, que tem as suas faculdades bem desenvolvidas. Já a palavra discernir, aisteterion, do grego, fala de uma percepção para discernir e julgar com sentidos espirituais. Então, olha só que coisa interessante. O autor de Hebreus está falando que o alimento sólido é para aqueles que são teleios, adultos, discípulos maduros que têm as suas faculdades bem desenvolvidas. E a partir dessa maturidade eles vão discernir, ou seja, eles vão ter uma percepção espiritual aguçada para julgar com sentidos espirituais. Sabe o que isso quer dizer? Que nós precisamos de santificação, Clarice. A santificação vai nos garantir a ativação desses sentidos. Olha só que coisa interessante. Hebreus 5,14 vai dizer que é pela prática, lembra? Pela prática das faculdades bem desenvolvidas. Ou seja, pela prática do Evangelho e da santificação nas nossas vidas, nós vamos ter as nossas faculdades desenvolvidas para discernir aquilo que é bem e aquilo que é mal. Então, o que eu aprendo com isso, Clarice? Que nem tudo o que o ímpio vê, os seus olhinhos podem ver. Sim. Nem tudo que o ímpio vê, você pode ver. Porque se você ver coisas, né? Às vezes você está passando lá no Instagram e vê coisas malignas, coisas ruins, isso vai certamente influenciar a tua percepção espiritual. Mas peraí, deixa eu
falar com você, porque esse vídeo, assim, ele pode alcançar o mundo. Então você tá falando, nem tudo que o ímpio vê, mas eu queria que você fosse mais claro. Pornografia. Nem tudo nós podemos ver, né? Porque eu quero que você fale mais aberta, né? Pornografia. O crente pode ver pornografia? Não. Então nem tudo o que o ímpio vê, você pode ver. Sim. Outra coisa, nem tudo que o ímpio ouve, você pode ouvir. Existem muitas coisas que os crentes estão escutando, que os casais cristãos estão escutando, que ao invés de ativar os seus sentidos espirituais, está enfraquecendo os sentidos espirituais. Né? Exatamente. Nem tudo o que o ímpio fala, você pode falar. Sim. Né? A palavra de Deus nos ensina que o poder da vida e da morte está onde? Na língua. Então nós precisamos prestar atenção naquilo que nós falamos. E nem tudo que o ímpio toca, você e eu podemos tocar. Nem tudo que o ímpio sente, nós podemos sentir. Então, como é que nós ativamos, como é que nós exercitamos os nossos sentidos espirituais? Por meio da santificação desses sentidos naturais. Então, quando eu santifico os meus sentidos naturais, quando eu santifico a minha boca, a minha fala, quando eu santifico os meus olhos, os meus ouvidos, e quando eu seleciono aquilo que eu vejo, ouço, toco, sinto, eu vou estar santificando os meus sentidos naturais, e por meio da santificação dos sentidos naturais, nós vamos encontrar discernimento espiritual para os nossos sentidos espirituais serem aguçados. Visão. Vamos falar sobre visão? Vamos falar sobre esse sentido tão importante? No livro de Mateus 6:22 diz que os olhos são a candeia do corpo. E se seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. E se seus olhos forem maus, quão grande trevas serás. Então a gente precisa aprender a dominar o que nós vemos. E aí a Bíblia diz também que os olhos são a porta de entrada para nossas vidas. É a janela da alma. O pecado entrou no coração do homem através de 2 sentidos. E um deles foi a visão. Ele viu que o fruto era bom. Todos nós nascemos originais. Nós nascemos, né? A gente olha a criança ali, nós vemos a criança pura, linda, doce. E aí, com o passar do tempo, nós nos tornamos cópias, porque nós temos um famoso neurônio chamado neurônio espelho. E nós começamos a reproduzir o que nós vemos. Por isso que a gente fala que como é importante a gente ser exemplo e referência, porque o falar chama, mas o exemplo arrasta. Então, a gente pode gritar e falar o que for. Se nós não formos exemplos para os nossos filhos, para aqueles que convivem conosco, de nada adianta. E aí o Jung, ele fala, todos nós nascemos originais e morremos cópias. Porque nós nos tornamos cópias dos nossos pais, cópias daqueles que nos criaram, da escola que nos criaram, da babá que nos formou, daqueles que estavam ao nosso redor. E a gente precisa prestar muita atenção em tudo que nós vemos. A gente vai para a Bíblia agora e a gente vai falar sobre o rei Davi. O rei Davi, ele olhou, a Bíblia fala que ele viu Betseba, foi pela janela, né? E aí, tudo começa pelo olhar. Eu tenho 2 perguntas para fazer para você. Quais são as fontes que os seus olhares bebem? E a outra pergunta é, quanto tempo você passa nessa fonte? O que os seus olhares têm consumido e quanto tempo você passa consumindo o que você está vendo? Como é importante, os olhos são a janela da alma. E aí a gente dá continuidade aqui sobre a visão. Todos nós temos memórias visuais, talvez você não saiba disso. E como a gente está falando de casal, é tão importante você saber disso, mulher, é tão importante você saber disso, homem, que nós temos memórias visuais, né? E quando nós vemos determinadas coisas, isso nos remete a outras. Por exemplo, como a gente está falando aqui para casais, eu quero te convidar a refletir. Quando você está lá no seu trabalho, marido, e você pensa na sua esposa, o que você lembra? O que vem à sua memória? Porque o nome disso é
memória visão fotográfica, memórias visuais. O que vem à sua memória? Uma linda mulher te esperando com uma roupa que vai te seduzir na sua casa, charmosa. Camisa do Bolsonaro. Ou uma camisa do seu presidente, do seu vereador, uma roupa largada, ou a camisa velha do seu marido. O que vem à sua mente, marido? Mulher, o que vem à sua mente quando você pensa: ai, meu marido tá chegando do trabalho? Então, eu quero falar para vocês sobre isso. O que vem à sua mente, o que vem à sua memória quando você pensa no seu marido? Ele tá me esperando lá na cama, um homem cheiroso, bonito, com aquela cuequinha bonita, ou com samba canção todo furado, rasgado, de um super-herói, uma roupa velha. A cueca do He-Man. A cueca do He-Man. O que ele veste para você? O que você veste para ele? Então, é muito bom você entender que nós temos memórias visuais. E você precisa investir nisso, tá? Você precisa ser sexy, mas dentro da sua casa. Dentro da sua casa não tem problema nenhum. Para o seu marido, você precisa sim ser sexy. Qualquer pessoa pode ser sexy. Olhe dentro dos olhos dele. Vista-se para ele. Sim, vista-se para ele. O diabo, ele quer usar o sexo para destruir os casamentos. E nós estamos aqui para abrir os seus olhos espirituais e os olhos carnais, para você saber que o sexo foi criado por Deus. E a gente está aqui para dar várias dicas sobre isso. É isso aí, o desejo de Deus é edificar o casamento, usar o sexo para edificar o casamento. Mas Satanás tem pervertido esse sentido e nós temos levado a nossa sexualidade para que ela se torne uma sensualidade. E aí, tornando-se sensualidade, vira pecaminosa. Pecado. Falando um pouquinho sobre a audição também é um dos sentidos muito importantes, né? Porque Romanos capítulo 10, verso de número 17 diz que de sorte a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, dos 5 sentidos, esse é o que eu julgo o mais importante. Sim. Porque ouvir é a base da compreensão. O que nós aprendemos está intimamente ligado àquilo que nós ouvimos. Sim. A palavra de Deus diz: falar é prata, ouvir é ouro. Tiago, capítulo 1, verso número 19, vai dizer: todo homem seja pronto a ouvir e tardio a falar. Por quê? Porque o ouvir afeta o modo como nós compreendemos e a maneira como nós respondemos a tudo aquilo que acontece na nossa vida. Então, a audição é um dos sentidos que nós precisamos mais exercitar. Sim. E nós precisamos entender uma coisa: ouvir nem sempre é escutar. Às vezes você está com o seu cônjuge e o seu cônjuge está falando sobre um problema que afeta ele, que entristece ele, mas você não está nem dando atenção para aquilo que ela está falando. Se a gente olhar um relato bíblico a respeito disso que eu estou querendo ilustrar aqui para vocês, nós podemos ver que Eva ouviu o que Deus disse, mas na verdade ela escutou o que a serpente falou para ela. Sim. Então Eva, ela ouviu Deus, mas ela deu ouvidos, ela escutou o que a serpente diz. Então, quando Eva ouviu a orientação de Deus e ouviu aquilo que a serpente disse, ela preferiu escutar e dar atenção, né? Então, esse sentido, a audição, tem muito a ver com dar atenção. Aqui nós temos dado atenção. Eva deu atenção à serpente e o seu marido ouviu Deus, mas deu atenção à sua esposa. Gênesis capítulo 3, verso de número 17 diz o seguinte: porquanto deste ouvidos à voz da tua mulher e comeste da árvore que lhe ordenei que não comesse, maldita será a terra por tua causa. Olha o que Deus está falando para Adão. Porquanto você deu ouvido à tua mulher e não ao que eu falei. Então, muitas vezes nós estamos dando ouvidos ao que as pessoas estão falando, mas não estamos com ouvidos sensíveis ao que o nosso cônjuge está falando, ao que Deus está falando. Sim. Então os nossos ouvidos precisam ser seletivos. Você não pode ouvir tudo o que as pessoas estão falando. Você imagina o tanto de vozes que existem hoje querendo falar aos seus ouvidos. Pessoas querendo perverter os seus ouvidos, pessoas querendo
ganhar os seus ouvidos para te vender coisas. Maus conselhos. Exatamente, pessoas querendo dar conselhos ruins para você. E nós, irmãos, não se engane, falamos aquilo que ouvimos. Né? Comece a falar algo na tua casa constantemente e você vai ver que isso vai começar a fazer parte do vocabulário dos seus filhos. Sim. Uma pessoa que ouve todos os dias que ela é feia, por mais que ela não seja feia, ela vai acabar acreditando que ela é. Sim. Uma pessoa que ouve todo dia que ela é incompetente, que ela é inútil, ela vai acabar acreditando naquilo. Agora, a gente precisa usar isso para bênção também, né? Vai que você tem um marido que não é mais ou menos aquela coisa, e você fala, você é lindo. Sobre o vale de ossos secos, profetize. Vai chegar uma hora que ele vai acreditar nisso. E aí vai ser vitória. Então a gente precisa entender o quanto aquilo que nós ouvimos é importante para nós criarmos. A Clarice falou de memórias, né? Da visão. Sim. Nós temos também memórias auditivas. Quantas vezes você não se lembra de uma música, por exemplo, Sim. e essa música te remete a algo do seu passado que foi bom ou foi ruim? É como se estivesse vivendo aquilo, Exatamente. né? Quando você ouve algumas coisas, você fala, nossa, como isso me traz a memória. Às vezes você ouve uma expressão e isso te remete à sua mãe num café da tarde na sua casa, falando alguma coisa para você. Você vive fazendo comigo, né? Como é? Para, Clarice, né? E te traz, tem uma coisa que eu falo com ela, que lembra de uma pessoa que ela amava demais. Por isso é importante a gente sempre elogiar aqueles a quem a gente ama. Sim. Elogie sua esposa, elogie seus filhos, seus amigos. Principalmente, elogie os obreiros que trabalham com você. Está aqui com o Oscar, ó. Esse obreiro aprovado, está sem bigode, mas continua sendo uma bênção, entendeu? Que está aqui na nossa frente. A gente precisa sempre elogiar as pessoas que nos cercam. Tem pessoas que têm dificuldade com isso. Sim, né? ele tinha pessoas dificuldade. Que são tranquilas. Eu ainda acho que tenho. Não, comigo não. Não com você, mas eu tenho dificuldade. Com o próximo, né? Com as pessoas que me cercam, acho que eu poderia ser mais. Mas em relação a isso, eu também queria só deixar uma observação aqui. Principalmente se seu cônjuge tiver a primeira linguagem do amor como palavra de afirmação. Exato. Que é o meu caso. Eu me sinto amada se eu tenho necessidade de ouvir dele. Entendeu? Não de outros, mas dele. Então, você precisa saber disso. Qual é a linguagem, a primeira linguagem do seu cônjuge? Exatamente. Você precisa falar do que você gosta e do que você não gosta. Você precisa expressar aquilo que você aprova e aquilo que você reprova. Por quê? Porque o outro vai ouvir. Muitos casais brigam constantemente porque eles não têm um diálogo onde um vai falar, olha, eu não gosto quando você faz determinado tipo de coisa, eu não gosto quando você fala determinado tipo de coisa para mim. Então, se ela souber que aquela sua determinada fala a irrita, ou a deixa triste, ou cria nela um sentimento ruim, certamente ele vai pensar 2 vezes a hora de falar isso da próxima vez. Agora, se você não fala, ele pode repetir isso constantemente, você vai sofrer e vai guardar esse ressentimento. Então, se você tem uma crítica a fazer, por exemplo, faça primeiro um elogio. Saiba como fazer essa crítica de uma forma que não humilhe, que não faça com que a outra pessoa se sinta diminuída com isso. Existem várias formas de nós fazermos isso. Sim. Então, a gente precisa entender. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir. Ouça Deus, ouça aquilo que Deus está falando. Sim. Provérbios capítulo 16, 24 diz que as palavras agradáveis são como favo de mel e são doces para a alma e trazem cura para os ossos. Olha que coisa linda. Linda, né? Aí você está num momento lá com seu esposo e está ali criando-se aquele clima. Aí você vai falar dos problemas, você vai falar da sogra, do sogro, dos filhos que estão mal criados. Você vai falar de coisas que quebram totalmente aquele momento. Não, procure nesses momentos de intimidade usar palavras doces, usar palavras que vão ser para a sua amada e para o seu amado como favo de mel aqui, né? Como o Salomão está dizendo aqui no livro de Provérbios. Então, preste atenção naquilo que você ouve e nas palavras e memórias afetivas que você cria com a sua fala.
Falando agora sobre o paladar no casamento. Sem sabor a vida é terrível. Lembra do Covid? Gente, foi muito complicado esse período, né? As pessoas não sentiam sabor. Acho que foi o pior tormento que eu vi, né? Eu não tive, eu tive Covid, mas não tive essa experiência de não sentir sabor, mas o Emerson passou por um período sem sentir o sabor das coisas e é muito complicado. Você fazer a comida com todo carinho e amor e dar e falar, não tô sentindo gosto de nada. É horrível não sentir sabor das coisas, né? Deus nos deu o paladar para a gente poder desfrutar dessa bênção. Pelo paladar, nós vamos identificando o gosto do outro. Olha que coisa legal. Você sabe que o seu prato predileto do seu cônjuge, dos seus filhos, como é importante. Esse dia eu estava perguntando para ele, amor, qual é o meu prato predileto? Amor, qual é a comida predileta do Daniel, do Rafael, do Felipe, da Rafaela? Pois eu sei de todos, porque eu me preocupo com isso. Como é importante você saber o paladar do seu cônjuge. Mas para você, mulher, é importante saber do paladar do seu cônjuge. Que você pode proporcionar um banquete, como a Rainha Esther fez, né? Quando nós experimentamos um bom alimento, nós sentimos prazer. Ai, gente, é muito bom, né? Não, eu tô aqui sonhando com o japonês já faz algum tempo, falando, ai, meu Deus. A gente sente prazer só de imaginar, né? Um banquete, assim, que você gosta, que você admira. E assim, ela falou assim, amor, vamos na casa, comer japonês? Eu falei assim, vamos lá pra casa do Oscar, então. Aí ele queria ir na casa do Oscar, que tá aqui presente nos filmando. Eu falei, amor, não é esse japonês. Eu quero ir comida japonesa, não na casa do japonês. Nossas palavras precisam ser agradáveis ao paladar do nosso cônjuge. Algo que gere nele prazer, segurança e amor. Lembra de Eucana e Ana? Ele se declarava o tempo todo, mesmo não suprindo uma necessidade que só Deus poderia suprir, que era de dar filhas, ele falava para ela e se declarava o tempo todo quanto ela era importante na vida dele, quanto ele amava, né, e servia e se declarava. Então a gente precisa aprender a fazer isso, se expressar através do paladar. A Bíblia conta que ele levava porções dobradas para ela, que ele preparava banquetes para ela, ele amava ela através disso. Palavras, né? A gente pode preparar banquetes através de palavras também. Lembra da Rainha Esther? Vamos falar sobre a experiência que ela teve? Ela pede um jejum para o povo, mas para o seu inimigo ela oferece o quê? Um banquete. Você já ouviu falar, me ganhou pelo estômago? Eu espero que não tenha sido essa a minha experiência. Eu não quero ter ganhado ele pelo estômago, mas eu já ouvi muito marido falar assim, ela me ganhou pelo estômago. Quero que ele tenha ganhado ele pelo meu olhar, pelo meu charme, beleza, pela minha beleza. Mas ele falou que não foi realmente pelo estômago, não. Ele falou que se decepcionou a primeira vez que comeu minha comida. Bom, mas enfim, eu amo cozinhar, eu cozinho bem, tá, gente? Foi exatamente isso que ela fez. Ela ganhou o rei pelo estômago, mas fez com que seu inimigo sentisse o gosto amargo. O preparo bem feito nos faz sentir o gosto da vitória antes mesmo de prová-la. Olha que forte, gente. É sobre isso que nós queremos falar. A gente precisa preparar, porque quando a gente faz um preparo bem feito, um contexto, a gente consegue sentir o gosto da vitória antes mesmo de conquistá-la, né, amor? É isso aí. Outro sentido importante para nós aqui refletirmos é o olfato, né? Esse sentido, especificamente, ele é mais presente na vida das mulheres. Sim. A mulher sente o cheiro de coisa errada de longe, não é assim na sua casa aí? Sim. Na minha casa é assim, se a Clarice fala assim, não estou sentindo um cheiro bom nessa situação, ou em determinada coisa, ou em determinada pessoa, aí vem coisa. Então a gente já precisa ficar antenado. E esse sexto sentido, na minha concepção, é algo de fato de Deus na vida dessas mulheres. Por quê? Porque isso ajuda as mulheres a identificar possíveis perigos dentro do seu lar. Seja circundando o seu esposo, ou seja circundando os seus filhos. Então pensa em um ser humano que sente cheiro de confusão de longe, é a mulher. Uhum. A mulher sente o cheiro da turbulência vindo distante, e ela pode usar
armas espirituais que nós estamos trabalhando aqui, para quê? Para proteger o seu lar. A mulher tem essa capacidade. Sim. É como se ela fosse um radar que identificasse as ações do inimigo, antes muitas vezes dos homens estarem atentos a isso. Porém, é preciso que esse sentido espiritual seja ativado, por quê? Pelas práticas espirituais, para que ele possa ser discernido. Tem muita mulher vendo coisa também onde não tem, sentindo cheiro de confusão onde não há. Então, olha só como é importante isso no casamento, gente. A Clarice falou aqui do exemplo da Rainha Esther. Eu quero levar a própria Rainha Esther para esse exemplo agora com relação ao olfato. A Bíblia diz que Esther foi preparada durante 1 ano para o rei Xerxes. Que tremendo. Já imaginou isso? Uma mulher está sendo preparada durante 1 ano para um rei? Ela era uma escrava, ela era uma mulher humilde. Então ela chega no palácio e ela não pode entrar na presença do rei antes de 1 ano, onde ela fez tratamentos de beleza. Esse tratamento de beleza eram 6 meses com cremes e 6 meses com perfumes. Então você já imaginou como essa mulher chegava, cheirosa, Uau. Macia na presença do rei? Jesus amado. Sonho pro homem. Não é? Então, às vezes você chega em casa, aí você tá com aquele pé encruado, ressecado, que você passa no lençol e ela faz barulho de lixa, de alguma coisa cortando. Parece alguém roncando. Não dá, gente. Não tem condição. Então, cuide-se. Por quê? Sim. Porque o seu esposo e a sua esposa certamente vai gostar de sentir aquele cheiro, aquele aroma agradável e suave. Essa deve ser a nossa preparação um para o outro. Então, o olfato na vida do casal é algo extremamente importante. Você precisa conhecer o cheiro da sua amada, assim como ela precisa conhecer o seu cheiro. E esse cheiro precisa ser um cheiro agradável, né? Para criar memórias afetivas. E, falando espiritualmente, o cheiro de confusão, o cheiro de pecado, o cheiro de coisa errada, o casal precisa discernir isso, né? Embora isso seja mais evidente na vida das mulheres, o casal precisa estar sensivelmente preparado para discernir essas coisas de forma espiritual. Amém? Fala do último agora, amor. Vamos falar de tato. E aí, para falar disso, eu queria pedir para você que está aí, se você não estiver do lado do seu cônjuge, quando ele chegar, eu quero que você faça essa experiência. Quando você for fazer um carinho com segundas intenções com seu cônjuge, você faz de baixo para cima. Ó. Gente, você tem que fazer para você ver que o negócio é de verdade. Agora, quando você não tem segundas intenções, você fala, ai, vamos ali comigo, amor, vamos ali no shopping comigo, vamos resolver isso aqui. Então você faz de cima para baixo. Entendeu? Hashtag fica a dica. Então, falando de tato, a gente precisa entender que existe também o toque da parte de Deus. Quando Deus nos toca, algo diferente acontece no nosso interior. Existe algo diferente. Nós precisamos estar sensíveis ao toque de Deus. E Ele toca a gente. Infelizmente, o pecado ele tem impedido que muitas pessoas sintam essa experiência maravilhosa que é o toque transformador. Porque quando ele vem e ele toca, existe uma transformação intrínseca. É de dentro para fora. Não é de fora para dentro. E Deus, ele age dessa forma. Ele quer te tocar. O seu interior. A Bíblia fala que do seu interior fluirão rios de água viva. Ele quer te tocar. E ele quer que você seja esse rio. Para causar sede nas pessoas. E o pecado nos torna pessoas insensíveis ao toque de Deus, né? Sim. Quando a gente vive no pecado, a gente não sente esse toque de Deus como a gente deveria sentir, né? Só existia uma pessoa que podia tocar na lepra sem ser contaminado. É Ele. Só Ele pode tocar no pecado e nos limpar, nos purificar sem ser contaminado. Às vezes nós queremos tocar no pecado, brincar com o pecado, achando que a gente vai continuar da mesma forma. Não. Nós seremos contaminados. Estou até arrepiada de falar disso. Justamente, aquele que é o único que pode curá-lo é Jesus.
É só Jesus pode curar a gente, limpar a gente, purificar Essa a gente. nossa insensibilidade causada pelo pecado, né? Só o toque de Jesus é que pode nos trazer cura disso. Aí a Bíblia conta, né, que Jesus sabia mais do que ninguém o poder do toque. E ele tocou nos intocáveis. Aquela mulher com fluxo de sangue era uma mulher intocável. As pessoas discriminavam. E ele olhou, virou para ela, entrou no mundo dela, né? E ele ouviu, escutou e tocou. E ela, na verdade, ela tocou nele, né? E ele sentiu. Existiu um toque espiritual. Porque ele falou: de mim saiu virtude. É sobre esse toque que eu tô falando. Ele tocou nos cegos. Ele tocou nos leprosos. Ele tocou nos pecadores. E ele pode tocar hoje no seu coração e transformar a sua história. Você precisa estar aberto para isso, né? Agora eu queria falar sobre um toque mais picante, um toque sobre o nosso sobre casal. Não. Como é que eu falo disso? E na vida do casal, como é que funciona isso? E na vida do casal? Como funciona o toque, né? Eu quero que você pense em toda a sua família, filhos, agregados, e eu quero que você traga a sua memória agora. Uma pesquisa revela, para 2/3 o toque não faz parte das suas vidas diárias. Olha isso, para 2/3 da população mundial, o toque não faz parte das suas vidas diárias. Eu confesso que, devido ao meu contexto familiar de abandono, rejeição, eu tenho dificuldade com muito toque. Eu não gosto muito de abraço, de carinho, de toque, não. Não sei do meu cônjuge, dele eu cobro dele, né, amor? Agora as crianças, né, amor? As crianças só falta querer entrar dentro de mim, parece um gato, fica assim, ó. E a gente tem que estar aberto para o novo, tem que estar aberto para a mudança, sim. Mesmo que não seja algo que nos agrade, porque isso faz toda a diferença. A gente precisa tocar sim e se permitir ser tocado. Em média, cerca de 66% das pessoas não são tocadas. E, gente, o toque traz cura. Tanto o toque de Deus como o toque físico, né? Cientificamente, o toque, na hora certa, no lugar certo, pelas pessoas certas, trazem redução de estresse, sensação de pertencimento, cuidado e segurança. Isso é pesquisa, é ciência, né? Muitos casamentos estão acabando porque os cônjuges, né? Tanto o homem quanto a mulher, eles estão perdendo a sensibilidade. Então, aperta o botão do automático, né? Chega, sai e não tem o toque. E a gente precisa entender como é importante o toque. Eles precisam, o homem precisa ser tocado sim, a mulher precisa ser tocada sim. Carinhos, né, manifestações de amor, né, não só na área, naquele momento do sexo, mas antes, né, principalmente para as mulheres, homens. A mulher precisa ser tocada, precisa de carinho, precisa de atenção. Então você precisa prestar atenção nisso, marido, né, amor? É isso aí. Mesmo se isso, por exemplo, eu venho de um contexto familiar onde o toque não era coisa normal, né? Não era uma coisa corriqueira, né? Só o toque da surra, de vez em quando cantava lá, o chinelo e a vassoura cantava. Mas não havia toque carinhoso, né? No contexto familiar em que eu vim, não tinha isso. Então isso não fez parte da minha vida durante toda a minha infância, adolescência. Eu só fui conhecer isso na idade adulta. Então, por isso, eu tenho dificuldade com isso. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso ser intencional nisso, porque eu sei conscientemente o quanto isso faz diferença para a vida das pessoas que eu amo, tanto da minha esposa quanto dos meus filhos. Então, por mais que eu não me sinta confortável, eu preciso lutar contra esse meu desconforto, porque eu sei que isso é importante para eles. Então, você precisa fazer um exercício consciente, você que tem uma realidade como a que eu tive, né? Ou tem uma experiência parecida com essa minha, né? E agora, se você não consegue mais sentir nada, né? Você está se sentindo insensível quando alguém te toca, sendo o marido ou a esposa, você precisa procurar saber a causa. Pode ser pecado. O pecado, ele nos afasta de Deus, né? E o amor é uma decisão. Nós decidimos amar. É o nome do nosso podcast. Eu decidi te amar, né? Para sempre. Essa aqui foi uma música que eu fiz, né? E é uma decisão. A gente precisa decidir diariamente. Porque as dificuldades, os problemas, as adversidades, as tempestades, as guerras vão fazer
um esfriamento, é natural. Então a gente toma decisão. Então, através de atitudes, né, como essas, de toque, de fala, de ouvir, todas essas que a gente tá, todas essas dicas que você vai acalentar o seu relacionamento. Você precisa estar aberto para aprender, gente. Porque a gente nunca sabe o suficiente, a gente sempre pode melhorar, né? E quanto ao pecado, só há uma saída: arrependimento e conserto. Só isso pode fazer retornar do lugar da onde caímos e restaurar a nossa sensibilidade. Então, se você pecou, você precisa se arrepender, confessar o seu pecado, abandonar o seu pecado, se arrepender e recomeçar, gente. Tá tudo bem. Tá tudo bem, pode recomeçar. Agora, se é uma insensibilidade em relação a médico, né, que existe algumas pessoas, a gente faz aconselhamento de casais, e algumas mulheres, né, vêm me procurar com problemas que não conseguem sentir nada. Às vezes você precisa procurar um médico, sim, né, e ele vai te conduzir ao lugar que você precisa ir. Às vezes é um medicamento, às vezes é um óleo, uma pomada. Então você precisa procurar um médico, porque não é normal. Deus nos criou para a gente sentir, né? Se a gente gostar de ser tocado, para a gente gostar de tocar. Então, que fique claro isso. Você precisa amar ser tocado e amar tocar no seu cônjuge. Amém. De repente, alguma coisa ou alguma situação pode estar impedindo você de amar com os 5 sentidos, né? Você pode não ter prazer mais no toque do seu cônjuge, você pode não ter prazer mais nas palavras do seu cônjuge. Talvez você foi de alguma forma ferida nas palavras e você hoje não tem mais prazer nas palavras do cônjuge. Então você pode estar enfrentando aí dificuldades no seu casamento porque os sentidos de alguma forma estão abalados, né? Estão Sim. enfraquecidos. Então, qual é a saída para isso? Qual é a saída? Né? Então, se o pecado entrou e há uma tristeza, há um desânimo, há um desprezo, qual que é o remédio para isso? O perdão. Não existe outra forma de você restaurar todas essas coisas se não for por meio do perdão. Se você ouviu aquilo que você não gostaria, perdoe. Ouviu, né? Se tua esposa fez uma comida ruim que você comeu e não gostou, perdoa. Vai fazer o quê? Né? Faz parte. Se em algum momento você falou algo que ofendeu e você entendeu isso, e você se arrepende por isso, peça perdão. O perdão, ele é o remédio que vai curar todas essas feridas para que esses sentidos possam voltar a ser aguçados de novo. Perdão é uma receita que Jesus nos ensinou para a vida e eu quero te explicar o que de fato significa perdoar. Sim. Deixa eu só fazer uma observação, que o perdão, assim como o amor, é uma decisão. Sim. A gente precisa decidir e passar por cima. Se você está decidido a perdoar, você precisa passar por cima de todas essas feridas e decidir fazer dessa ferida uma cicatriz, para você olhar e ver que só tem a cicatriz, não tem mais nada sangrando. Então, se você decidiu perdoar, passar por cima de tudo isso, né, que de alguma forma te magoou, que eu não sei o que você está passando, você precisa tomar essa decisão e acabou. Tá tudo bem. Perdoar é... Olha essa definição de perdão como é interessante aqui para você entender o que é de fato perdoar. Perdoar é a junção de 2 palavras. Mais doar. O que é per? Já ouviu falar de peróxido? Permanganato? Per é uma substância elevada à sua máxima potência. Por isso que desse prefixo veio hipermercado, para dizer uma coisa grande. Então, tudo que é elevado à sua maior potência tem esse prefixo per. Então, o que é perdoar? É doar na sua maior expressão. E o que é doar na sua maior expressão? A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Então, perdoar é amar na sua maior expressão. Sim. Quando você decide abrir o seu coração para perdoar aquele que te ofendeu, quando você decide abrir o seu coração para perdoar aquela palavra ofensiva que você ouviu, aquela atitude que você não gostou, você vai começar a abrir o seu coração para que esses sentidos possam voltar a fazer parte da sua vida e você possa ter uma saúde espiritual
e natural para os seus sentidos. Você vai voltar a ouvir melhor aquilo que o seu cônjuge está te dizendo. Você vai voltar a falar palavras doces, palavras abençoadoras. Você vai aguçar e ativar todos esses seus sentidos. E você vai entender o quanto isso é importante para o seu relacionamento e para o seu casamento. Sim. Não é isso, amor? É isso. É isso. Essa é a mensagem que nós gostaríamos de passar para vocês. Ame com os 5 sentidos e os 5 sentidos espirituais. Você vai ser uma bênção para o seu casamento. Buscar, né? É. Os 5 sentidos espirituais você precisa buscar, né? Os naturais você já tem. Você já tem. Bota ele para funcionar. Coloca pra rola. Agora os espirituais, como a gente falou aqui, depende da santificação dos naturais. Sim. Use a sua boca, os seus ouvidos, sua audição, seu paladar para a glória de Deus, e você vai ver que tudo isso vai fazer uma enorme diferença na sua vida e no seu casamento. Amém. Amém? Esse é o desejo do nosso coração. É isso Né? aí. Ver famílias sendo restauradas. Obrigado. Ou então você que está construindo agora, né? Que você já possa começar com o pé direito. Famílias sendo construídas com bases fortes na rocha, inabalável. Tá bom? Que Deus abençoe. Espero ter abençoado, né? Espero ter edificado o lar de vocês. E nos segue lá no Instagram, Eu Decidi Te Amar lá no Instagram. Clarice Freire lá no Instagram, Emerson Freire. Pode seguir nossa igreja, Igreja do Nazareno Reine Família, se quiser ajuda, se quiser aconselhamento para casais, nós estamos à disposição. Amém. Tá bom? Deus Que te Deus abençoe. abençoe. Obrigado por estar conosco esse tempo aí. Que a sua família seja abençoada. Amém.